Sula, sempre desenhei sem as limitações dos quadrinhos, e agora que quero produzir uma história, sinto um certo bloqueio por estar desenhando em quadros. Sabe como me ajudar? Sim, pega um livro chamado Desvendando Quadrinhos, do Scott McCloud. Uma das dificuldades que você está tendo é que quando você está pensando no quadrinho, quando você pensa numa ilustração, a gente pensa na composição da ilustração, né? Quando você está trabalhando com um quadrinho, você está fazendo a composição da página. Essa composição inclui elementos que você nunca pensou antes, como, por exemplo, a ordem de leitura dos balões, aonde os balões vão e em qual ordem eles são para ser lidos. Como que você organiza a página para você ler o que está acontecendo, ler o balão, ler a próxima coisa que está acontecendo, ler o próximo balão. Então, resolver o problema de composição de quadrinhos é diferente do que resolver um problema de ilustração. Você não tem esse conhecimento ainda. Desvendando o quadrinho do Scott McCloud explica muito bem essa coisa de como o quadrinho funciona. Vai ajudar demais a desatar esse nó. Então vai atrás desse livro, que ele é muito bom. Sula, minha dúvida é sobre a espiral de fundamentos. Uhum. É um progresso linear e devo assumir que tudo que eu aprendi sozinha até hoje está errado, jogar tudo no limbo do esquecimento para começar do zero, como se não estivesse saindo boneco palito de novo, ou funciona mais como um ajuste paralelo que aprimora e corrige as ideias que já tenho sobre saber desenhar enquanto eu caminho. O que você indicaria Uhum. para potencializar meu progresso? Cansei de ser iniciante premium. Iniciante Premium, eu adorei. Olha só, eu acredito, tá? Da forma como eu entendo o progresso do aluno, eu acredito que é muito mais a segunda opção. Aprender a desenhar é como aprender um idioma novo. Quando você aprende uma palavra, quando você aprende o que uma palavra significa, você não precisa jogar isso fora, mesmo que você esteja usando ela numa frase que você nunca usou antes. Então, o que está acontecendo quando você estuda fundamento é que você está estudando as regras de estrutura da linguagem. Sintaxe, meu Deus, esqueci o nome desse trem em português, mas você tá estudando a estrutura da frase, sacou? Então, agora que você sabe o que é um advérbio, o que é um verbo, o que é um pronome, o que é essa coisa toda, você tem mais controle de como que você constrói a sua frase. A mesma coisa se aplica no desenho. O que você sabe desenhar, você já sabe desenhar. Você só vai estruturar para usar melhor as palavras que você já sabe usar. É por isso que a gente fala que é uma espiral e não uma linha reta. Se fosse uma linha reta, indica que tem um início e um fim. A gente fala que é uma espiral porque a gente começa a estudar e a gente nunca termina. É infinitamente complexo. A gente sempre tem alguma coisa a acrescentar. Mas não precisa se preocupar que não é uma questão de desaprender. Talvez você tenha que lidar com alguns vícios. Tem algumas coisas que a gente fez e que parecem que dão certo, que são uma forma não certa, elas são uma forma errada de fazer a solução. E esses vícios talvez você precise perder, mas não significa que tudo que você aprendeu precisa ser jogado fora. É só alguns vícios, só alguns macetes, sabe? E você vai encarar todos esses problemas a partir do momento que você encarar os fundamentos que todo mundo ignora, tipo perspectiva. Então, não tenha medo de estudar os fundamentos. E encara a teoria mesmo, sabe? Vai ler sobre perspectiva, vai ler os livros sobre pintura, vai ler o Alla Prima, vai ler o Color and Light do James Gurney, vai ler o How to Draw, sabe? Vai ler o Framed Ink. São todos livros muito bons em questões de fundamento. Vai atrás da teoria de verdade. Aplica a teoria, que é isso que vai fazer você ir pra frente. Eu tava tropeçando de novo com o conceito de prática deliberada. E eu lembrei o tanto que isso foi importante para mim quando eu tava começando, tá? Prática deliberada é você estar praticando deliberadamente. Eu vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Eu vou fazer coisas que são fora da minha zona de conforto. Eu vou fazer coisas que eu sei que eu preciso melhorar em. Nunca desenhei com grid? Vou desenhar com grid. Nunca fiz estudo de filme? Vou fazer estudo de filme. Nunca fiz retrato tentando medir de olho o rosto da pessoa? É isso que eu vou fazer. E eu vou fazer isso várias vezes. Eu não vou desistir se o primeiro resultado ficar ruim. Eu não vou desistir se o primeiro desenho com grid ficar torto. Eu vou insistir até aquilo fazer sentido. Vou revisitar o material teórico até as coisas começarem a clicar. E isso é estudar de verdade. Uma das coisas interessantes
que me passou na cabeça quando eu comecei a estudar arte foi que pela primeira vez eu estava estudando algo a sério. No ensino médio, né, a gente tem muito essa coisa de estudar para passar na prova. Então você estuda, decora, faz a prova e esquece. E quando você está estudando arte, quando você realmente quer dominar isso aqui, esse ciclo de estuda, decora e esquece não se aplica mais. Agora você está tentando entender de verdade o que está acontecendo. Você está tentando dominar um assunto. Você vai muito mais fundo do que você foi nessas matérias do ensino médio. Então essa é a responsabilidade que você tem quando você está estudando por conta. Você tem que entender que você está tentando dominar um assunto, não é entender mais ou menos. E nisso a prática deliberada, a espiral do fundamentos vai ajudar. Então, vai atrás da teoria, encara a teoria de frente, pratica, sai da sua zona de conforto, que vai dar resultado. Certo? Acabou. Acabou? Meu Deus, são 9h30 já? Ah, meu Deus. Tá. Eu fiz um esbocinho, eu tenho que voltar pro trabalho. É, tipo isso. É, exato. Vamos lá que eu vou sobreviver essa semana. Galerinha, eu não vou poder enrolar muito porque eu realmente estou preocupada com o trabalho. Espero que tenha sido útil. Espero que esse último não tenha sido muito puxado. Mas é realmente a forma como eu entendi isso, sabe? A gente quer dominar um assunto, a gente não quer decora e esquece e tá tudo bem. Dessa vez você tá tentando entender de verdade o que você tá fazendo. Então, bora desenhar. Certinho? Bora! Deixa eu ir lá que eu preciso trabalhar, galera. Beijão pra vocês. Boa noite! Boa noite! Até semana que vem. Apoia a gente no Apoia-se. Segue a gente nos Instagram da vida, nos YouTube. E a gente se vê semana que vem, galera. Beijão! Boa noite! Au!